300 é muito fácil. Ah, eu não vou ver um vídeo atrás do John, mano. Pô, eu não vou ver um vídeo. Mano, eu não vou ver um vídeo atrás do John, pô. Pô, eu não tô nem um pouco afim de ver um vídeo atrás do John, mano. Esse cara me irrita muito, mano. Pô. Ah, Cara, eu vou ver. Porque esse filme é foda. Eu vou ver, porque eu não quero escamar hoje. Zack Snyder. Hoje eu não tô pra descanso. Hoje eu não tô pra descanso. Hoje eu não tô pra método descanso. Eu nem Não vê, não vê, não vê. Cama. Eu queria escamar, mas. Vê. Vê. Não vê, vê. Concorda com o Igor sobre o John? Tralhas do John, desista. John, do Tralhas do John, desista. Desista, boom. imaginava que você seria fonte de tanta controvérsia e críticas da minha própria pessoa. Parece estranho, mas houve um tempo onde a minha versão mais nova já foi muito seu fã. Fã do Zack Snyder, começa por aí. Tudo começou em 2007 Se você é fã do Zack Snyder em qualquer instância, já tá errado, tá ligado? com Pode. o lançamento de 300. Se o remake da Madrugada dos Mortos já foi bem recebido, 300 foi o que realmente fez o seu nome e o estabeleceu como um dos cineastas de maior. Pera, 300 é fascista? Não, agora que eu parei de pensar. 300 não é. Pera. 300 não é história de um povo, minoria, lutando Destaque contra um imenso poder que tenta submeter. entre filmes baseados em quadrinhos. O filme, inclusive, é uma adaptação muito fiel da HQ do Frank Miller, o que, pra minha cabeça de 13 anos da época e pra de muito nerd ainda hoje, automaticamente legitimava como um bom filme. Quero dizer, ele adiciona algumas coisas, mas a HQ tem umas 60 páginas e, tipo, metade delas são espartanos marchando pelado sem diálogo, Shed. então é compreensível. E Shed? de muitas formas, esse ainda é o filme mais redondo do Snyder. Seu grande triunfo, com certeza, foi sua direção e design de produção. É, o que o Snyder fez, mano? Geralmente os filmes do Snyder tem muita firulinha numa parada que não era pra ter, tá ligado? Todo mundo quer ver o filme do Snyder pra quê? Tipo, ah, eu quero moer o meu cérebro. Aí ele vai lá, assiste o filme, moe o cérebro e vai embora, é isso? Ele pega a partir da deixa que o Robert Rodrigues plantou em Sin City, aproveitando a ideia de fazer um filme todo em chroma key para poder fazer algo radicalmente estilizado. O resultado é um filme inteiro que parece uma fusão entre um videoclipe dos anos 2000 e uma pintura barroca. Não é particularmente profundo, mas funciona muito bem. Uma Não é pra ser profundo, né? completa reinvenção Não é pra ser profundo, né, velho? É pra ser épico. do épico de sandália e espada para a geração PlayStation 2. Realmente é o filme mais orgânico do Snyder, exaltando todas as suas Tem bons discursos. Tem bons discursos, mano. forças como diretor e minimizando suas fraquezas. O Leônidas. Seu cinema fetichista encaixa Based. E aí, Perfarker, obrigado pelos 2 meses de sub, agradeço. Perfaker. perfeitamente nesse filme que é em si um grande fetiche. E a história é interessante, mas simples e direto ao ponto. A cena é bem boom. Então ele não se embola todo tentando Final, uma né? narrativa mais complexa, como acontece nos seus filmes da DC. No geral, 300 era um filme foda. 2 meses só. Não, não. Cala a boca, Ninja. Simplesmente foda. Se a palavra foda tivesse 2 horas de duração, ela seria 300. Tenha em mente a minha versão recém-adolescente. Comento ou não comento? Comento ou não comento, Felas? Pretensiosa, tapada, Não comento. já era fã do Frank Miller, então eu O chat. absolutamente amei esse filme. Tinha um anúncio de revista que era o pôster e eu simplesmente rasguei aquela página, colei na capa do meu caderno de escola e passei o ano todo andando com ele. E aí, né, mano? A internet vê você e te dá fama, né? A internet vai lá e te dá 49 mil inscritos. Zack Snyder era Precisamos de nova praga, mano. Deus e A gente precisa de uma nova praga. o mal A gente precisa de uma nova peste negra, de uma nova. Não sei, de alguma coisa aí, mano. podia esperar pro seu filme de Watchmen. Sofia se inscreveu com o Prime, obrigado pelo sub. Entra no Discord se você quiser. Pega o cargo de sub lá e é isso. E cuidado com o ninja. Cuidado com o ninja do Discord. Junto com God of War, essa é a obra que revigorou a ficção baseada na Grécia Antiga, em sua nova versão, cool e sangrenta, que é tão popular hoje, e eu não podia amar mais esse filme por isso. Mas aí uma coisa terrível aconteceu. Eu cresci. Com o tempo, eu amadureci.
Ah, eu cresci e eu não consigo mais gostar de coisas que eu gostava antes. Ah! Ah! Eu fiquei muito adulto, fiquei muito pretencioso. Cara, assistam Furikuri. E fui desenvolvendo um olhar mais Assistam Furikuri. O. Tá ligado o cara da. Tá ligado o cara das sobrancelhas? Esse cara. Isso é tu? Onde que sou eu, cara? Eu gosto de Naruto, eu gosto de Bleach, eu gosto dessas porras. Só isso que é ruim, é um fato que é ruim. Ele tá falando que ele não gosta mais. sofisticado, capaz de analisar texto com mais nuance. E quanto mais eu conseguia ler as entrelinhas não tão sutis desse filme, mais ele me causava repulsa. Aí, ó, tá causando repulsa. Eu não tenho repulsa de Bleach. Eu não tenho repulsa de Naruto. Eu gosto pra caralho, porra. E, pra ser direto, o problema envolve aquela controversa palavrinha que começa com F. Poderia ser que esse tempo todo 300 era um filme. Fascista? Como? É uma história antifascista, mano. Não, sério, dessa vez nem é piada. 300 é um filme tão fácil que se ele pudesse, ele invadia a Polônia. E eu não digo isso só porque o filme tem um viés argumentavelmente conservador. Outros filmes queridos, como Caça-Fantasmas e Os Incríveis, Não é um viés conservador, ele retrata uma sociedade antiga. também tem E tudo, e o que é romantizado. Cara, esse filme, na real, é muito americano. Tá ligado? É muito sobre como os Estados Unidos. Tipo, é bastante como os Estados Unidos ele meio que se liberta da Inglaterra, sabe? A gigante Inglaterra. É meio que isso. É meio que, tipo, o Zack Snyder, que é provavelmente o diretor mais americano que possível. Explosões, carros, slow motion, tá ligado? E é isso. E é liberdade, é sobre liberdade o filme, mano. É nada como o fascismo, mano. tem, e eu ainda gosto deles. Sem falar que uma atitude meio reacionária é uma coisa que permeia muito filme de ação por aí, onde a premissa básica é meio que qualquer conflito pode ser resolvido com violência, mas a gente Porra! Mas como que vai se resolver esse conflito? Mano, os persas chegou e falou: irmão, aceita se submetam a gente. Eu, cara, não, eu quero minha liberdade. Como? Fala, como que essa. a gente consegue super lidar com isso. No máximo a gente senta pra conversar e fala, ó, isso aqui tem uns elementos meio problemáticos, pipipi, papapó, e é isso. 300 é diferente, não é um isso daí é meio problemático, é mais um puta merda, isso daí é tão errado que eu nem sei por onde começar. Chega a ser meio diabólico. Mas não tem como resolver um conflito onde a pessoa fala: ou você vira o meu escravo ou eu te mato. Como que resolve esse conflito? Você vira o escravo? É o único jeito de resolver o conflito sem guerra? Você vira o escravo? Traz João apoia a escravidão? Eu não Obrigado pelo sub, tartaruga desse medo, agradeço. consigo pensar em um blockbuster moderno com um discurso político mais assustadoramente asqueroso como esse. E também com o pequeno detalhe do estado apocalíptico que nos encontramos nesse planeta, e eu acho que não tem muito mais como ignorar. Eu não consigo mais gostar de 300. Mas antes da gente seguir e falar sobre coisas muito sérias e um pouquinho desconfortáveis, deixa eu vestir a minha cara de pau obrigatória de youtuber fedido e te lembrar de curtir. Ah, vai tomar no cu, porra. Vou curtir o final da minha vida. Quando eu botar uma torradeira na minha banheira. Altamente. É isso aí que eu vou curtir. Descrição. Enfim, 300. O filme é a versão altamente romantizada da Batalha das Termópilas, de 480 a.C., na qual Fica. o rei Leônidas de Esparta levou um exército de apenas 300 espartanos e mais uns 1000 outros gregos para enfrentar Ah, não foi mais 1.008 gregos, não. Foi muito grego, na real. Teve frota de navio, teve muita coisa. O cara do brasão de armas, ele foi no Flow, ele refutou essa porra, hein. Ele saiu dando exposed pra caralho a 4, muito foda. o exército Teve navio, teve um monte de coisa. gigantesco dos persas. Mesmo em imensa desvantagem, eles conseguiram segurar os persas por 3 dias antes de serem aniquilados. Depois disso, a batalha ganhou status de lendária, como um dos grandes atos de sacrifício e patriotismo da história. Como sempre acontece nessas coisas, os fatos históricos são bem mais complicados que isso, mas tudo bem. O importante é que o Frank Miller sempre teve uma tara nessa narrativa desde criancinha. Os espartanos da vida real realmente eram famosos por serem uma sociedade extremamente agressiva e militarizada, Meu Deus do céu, cara. com um dos exércitos mais ferozes da antiguidade. Mas eles eram assim pra proteger a própria coisa, a própria soberania, mano. Eles eram assim pra proteger a soberania deles, mano. Caralho, cara.
Tanto que eu já vi eles serem chamados algumas vezes de os fascistas da antiguidade. Mas isso não tem muito propósito, já que fascismo é uma concepção moderna e chamá-los assim é totalmente anacronista. Quem não era assim, quem não era dominado, Keijo. Nessa época, quem não era assim era dominado. Mas é claro, A não ser que fosse um território muito irrelevante. Se era um território relevante e não era militarizado, era dominado. 300 não Atenas era assim também, sim? é um filme da Grécia Antiga. É um filme americano de 2007, feito dentro do contexto da sua época. Obviamente, todo filme de época toma liberdades com a realidade. Ele não tem nenhuma obrigação de ser um documentário histórico. E aqui é óbvio Nossa, é muito foda. que o objetivo O. não é O coisa, o. Como que é o nome desse desgraçado aqui? É brasileiro, esse maldito. Como que é o nome dele? A atuação dele é muito boa, mano, nesse filme. Eu acho ele muito bom, ele é aterrorizante, mano. precisão histórica. Não, Charles é o personagem. Ele Mano, o ator, Rodrigo Santoro, ele é muito foda, mano. tênue Nesse entre filme. épico histórico e filme de fantasia. E tudo bem com isso. Os problemas não são as imprecisões e licenças poéticas, mas o motivo pela qual elas são feitas. O jeito que o filme enquadra a narrativa. Um plano deliberado de revisionismo histórico com tendências, sim, super fascistas. Mas isso também leva Cara, é o contrário do fascismo. Porque, novamente, o filme, os revisionistas históricos que eles fazem, que é, tipo, ignorar algumas coisas, é justamente pra fortalecer a narrativa de povo menor lutando contra povo maior. Povo menor que é proteger a soberania e a liberdade deles. Povo maior que é dominar eles e fazer eles de escravo. aquela E mudar a cultura. maldita Inclusive, é o começo do filme. Literalmente, o Leônidas fala eu acho que o Leônidas literalmente fala expositivamente pro carteiro lá. Ah, você quer vir aqui no meu povo, dominar a nossa cultura, comer a nossa comida, engravidar as nossas mulheres? Não, calma aí. Não, você não vai fazer isso. questão. Pô. Como se define Ele fala isso literalmente em voz alta. É sobre não querer fazer a sua cultura ser dominada pela outra, mano. fascismo? Como muitos outros. Inclusive, era pra ele defender. Inclusive, era pra ele apoiar isso. Porque, tipo, não é a galera da esquerda que tem pra caralho isso de, tipo, de você assassinar outra cultura. Tipo, que os Estados Unidos é um monstro porque eles assassinaram um monte de cultura por aí. Com ocupação. A minha maior referência aqui é o texto de Humberto Eco. O fascismo eterno é a fonte mais Humberto popular, Eco. Humberto Eco é bom demais. útil Eu adoro Humberto Eco. e acessível para Esse cara é muito bom, mano. identificar o fascismo, especialmente quando este se apresenta menos como uma ideologia concreta e mais como um meio para fins. Mas eu não tô a fim de interromper o flow aqui para explicar todos os 14 itens que ele cita, porque esse já é um ensaio muito difundido por aí e esse vídeo já tá gigante demais do jeito que tá. Então eu vou deixar o link dele na íntegra aqui na descrição. Se você ainda não conhece esse texto, eu recomendo muito. Ele é Boa. curtinho Isso aí, guys. Leiam Humberto Eco, é isso aí. e super relevante. Então, vamos dar uma olhada Não é como se esse cara já não tivesse sido desmascarado por qualquer pensador sério no Brasil. em como o filme apresenta algumas das marcas registradas do fascismo. A tese principal do filme é que os espartanos foram o povo mais fodão e sensacional de todos os tempos, formado por guerreiros machos pra caralho que nunca desistem e que corajosamente deram sua vida em nome da liberdade e por isso devemos celebrá-los. Essa é uma ideia que o filme martela constantemente na nossa cabeça, com frases de efeito, música épica e ângulos dramáticos. Ele já começa descrevendo a vida de um homem espartano, incluindo Meu Deus. É fascismo agora, retratar a masculinidade. o Agogê, É racismo ser macho. Fudeu. o treinamento militar Matem o Tadala Felas, o maior fascista. brutal durante a infância, onde a criança apanhava, passava frio, fome, tudo para aprender a virar uma boa máquina de matar e aprender que a maior glória para o espartano é a morte em combate a serviço de Esparta. Não é isso, ele distorceu. Não é a. Caralho. Não é a morte em combate porque é a morte em combate, ódio, tá ligado? É morte em combate pra proteger o que é bom. Tanto é que tipo, as mulheres são tratadas como deusas em Esparta, pelo menos no filme. A dela foi pega na Operação Discord? Sério?
Na moral? Ah, não. Não, mentira. Pô, o Tadala era meu herói, mano. Ô, o Tadala era meu herói, mano. Isso é sério? Ah, não, velho. Ah, velho, aí eu fiquei muito triste. Ela tava trocando ideia com Mina 16. Não, mas tipo, como assim trocando ideia? Depende de como eu tô trocando ideia. Talvez a mina tava armando pra ele, mano. O que aconteceu? Calma aí, calma aí. Calma aí que a gente tem que fazer a investigação aí. O Talala Fellas é o cara que faz, que dá mortal em slow motion, mano. Todos os ideais e práticas que o filme Pô, constantemente pô, mano. reforça como corretos, o que encaixa bem Tu sai pra se conhecer. Pô, aí é triste demais. Aí é triste. Porra, aí eu fico chateado. Print, print. Print, square, print, print. Quero print, quero ver print, square. Pô, deve ser pesado. Faz tempo que eu não vejo filme. Você tem quantos anos? Você mora onde? Tem 16. Mora na Zona Leste. Mora em Higienópolis. Tem 28. Você me acha velho? Foi assim. Na verdade, eu nunca usei. Você doidinho, eu gosto e me atrai. Mas é muito diferente de idade, né? Pois é. Mas parece até esqueço disso. Podemos apenas nos conhecer melhor? Sair, sei lá. Você curte beber, né? Pô, beber, what the fuck? Não, calma aí. Não, calma aí. Tem 16 anos. Tipo, obviamente a intenção foi outra, mas o que ele tá chamando. Mas, tipo, você falou beber como se beber fosse a pior coisa aí, né? Não, a pior coisa é que ele tá falando com essa mina. Beber, foda-se, porra. Eu bebia com 16 anos. Todo mundo bebia com 16 anos, eu acho. Porra. Caralho, você. Pô, beber? Porra, bizarro. Pô, eu fiquei triste mesmo, na moral, mano. Pô, eu gostava do Tadala, mano. Pô, eu gostava do Tadala, velho. Tadala, Portal. Pô, Vai, vai! pô. Bora, vai acabar, vai acabar, vai acabar! Bora, moleque! Porra! Russo, maluco, doido, louqueira! Que isso, mano? Que isso? Ah, velho. Pô, eu vou esperar a defesa dele, mano. Pô, vou esperar a defesa dele, mano. Porque na moral, velho. Ô, mano. bem com as Pô, mano. Pô, mas ele merece se fuder. palavras do Humberto Eco. É fake? É fake? Foi provado? Foi provado que é fake? Foi provado que é fake? Nosso herói tá vivo? Cadê? Foi provado que é fake? Deus vai provar? Porra, aí é foda. É fake, é fake. Caralho, é fake? Deus vai provar. Porra, aí é foda. Ai, caralho. Para o urfascismo, não há luta pela vida, mas antes, vida para a luta. Mas não é isso, cara. Cara, e outra, você fazer uma frase de efeito, você não define o fascismo com uma frase de efeito. Mas, enfim. Ah, eu já fiquei, mano, caralho. Tadala preso, fudeu. Tadala morto. E cada um é educado para tornar-se um herói. Em qualquer mitologia, o herói é um ser excepcional, mas na ideologia urfascista, o heroísmo é a norma. O herói urfascista, ao contrário, aspira à morte, anunciada como a melhor recompensa para uma vida heróica. O herói urfascista espera Não, cara, impacientemente mas não tem como ser só herói. Se você é herói e você, tipo, tem a ideia de, sei lá, tipo. Não, você é só herói. Você tem a ideia, tipo, de se sacrificar como forma de. Como forma de, sei lá, de salvar o seu povo. Você já é fascista. Tipo, não tem como ser só herói. É impossível ser só herói. pela morte. E sua impaciência, é preciso ressaltar, consegue na maior parte das vezes levar os outros à morte. Mas para essa vida constante de guerra, o fascista precisa sempre de alguém para lutar, até porque precisa ter alguma coisa para manter essa identidade nacionalista unida, então é preciso criar um inimigo na forma de um outro.
Quem é esse outro pode ser perfeitamente vago, Mas isso literalmente aconteceu. mas geralmente Ele não tá criando uma narrativa fascista. Essa guerra, essa luta aconteceu. inclui outras nações, minorias raciais, mulheres, pessoas LGBTQ, Meu Deus do céu. portadores de deficiências Não. ou só Se amanhã. Não, se amanhã os Estados Unidos invadir o Brasil e a gente lutar contra os Estados Unidos, a gente é fascista. Na cabeça do Lacres do John. Na cabeça do Lacres do John. A gente virou fascista. qualquer um Se os Estados Unidos tentar invadir o Brasil e a gente proteger a nossa pátria, a gente virou fascista. que discorde A gente tem que aceitar quieto, a gente tem que tomar rolada na cara. Tipo, ai, que delícia, rolada de americana. ideais políticos. Vem, Joe Biden. Vai, Joe Biden. Ah. Em 300, esse outro é obviamente encarnado na forma dos persas. E os persas conseguem representar tudo. Porque esse é um filme xenófobo, racista, homofóbico, capacitista, misógino. É tudo que você possa imaginar. Ele não é muito bem. Então, Ele não é muito bem capacitista, né? Porque, tipo, o cara lá que é deficiente. O cara que é deficiente, tipo, o Leônidas nega ele, tá ligado? Por causa da cultura. E depois o cara, tipo, vira do mal. E aí o Leônidas, no final, tipo, trata ele com respeito, não? Tipo, ele fala, pô, tu poderia ser foda, tá ligado? Tipo, tu poderia ser pica. Então não é muito bem capacitista, né, mano? Caralho. então vamos por partes. Homofobia. É agora, Todo mundo já fez piada vamos ver a homofobia. sobre o subtexto homerótico em 300. Compreensível, já que ele consiste de 2 horas de homens sarados de sunguinha de couro, se atracando enquanto suas formas são contempladas Pô, as cenas de ação desse filme muito boas, são muito boas. slow Olha isso. motion. Mas é claro, acho que podemos concordar que esse homoerotismo não é intencional. Caso contrário, como o bom fascismo, ele não apresentaria também a sua veia homofóbica. O que o filme quer, na verdade, é fazer um retrato da mais absoluta e imaculada heterossexualidade, apresentando esse culto a um ideal de hipermasculinidade Tá proibido. Os caras proíbem tudo, fudeu. Não pode mais ser hétero, não pode mais ser herói, não pode mais ser gay. Fudeu, acabou tudo já, acabou. tão exagerado e tão ridículo, com tanto complexo fálico, que ironicamente acaba aparecendo... Fálico, os caras vêem uma espada e falam que é falo, pô. Os caras vêem uma espada, vêem uma flecha e falam que é falo. Bem, super gay. Humberto Eco escreveu a mesma coisa de forma mais eloquente. Como tanto a guerra permanente como o heroísmo são jogos difíceis de jogar, o urfascista transfere a sua vontade de poder para questões sexuais. Esta é a origem do Não pode mais ser dominante sexual, que você é fascista. Não, mano, tudo você é fascista no mundo, fudeu. Agora eu entendi, pô. Eu achava que os caras chamavam todo mundo de fascista porque eles eram loucos, mas não. É que, tipo, tem argumento mesmo aí, ó, argumento. O Humberto Eco argumentou tudo. Fudeu. machismo, que implica desdém Tudo é fascismo. pelas mulheres e uma condenação intolerante de hábitos sexuais não conformistas da castidade à homossexualidade. Como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas, que são o seu ersatz fálico. Seus jogos de guerra são devidos a uma inveja de pênis permanente. E é por isso que o filme tem até a sua própria piadinha homofóbica muito estranha. See, rumor has it the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers have found that kind of nerve, and of course Spartans have their reputation to consider. Tá proibido. Os espartanos também praticavam pederastia, Snyder. Faz parte da própria Gogê que você mostra no filme, cara. Tá proibido. Não vou nem entrar no mérito, que isso é muito diferente dos nossos conceitos atuais de homossexualidade e heterossexualidade, que são conceitos modernos. Eu só acho muito conveniente ele relevar esse detalhe. Pô, mas o Leônidas, mano, se você fosse... Tralhas do John, se você fosse escrever a porra do Leônidas agora, escreva o Leônidas de uma forma que você acha que ele era. Você não descreveria ele fazendo uma piadinha dessa? Seu desgraçado. Você não acharia? Só pra mandar um grande no homo, pra aliviar o espectador heterossexual médio que tá apreensivo com a possibilidade dos heróis fodões que ele Será que o Tralhas do John curte um vilão de saga? Ele curte. Porra, tá se projetando. deve amar.
também engajem em todo o sexo gay que os verdadeiros espartanos fariam. E como pequeno adendo, nota como ele se refere aos atenienses de forma debochada como... Philosophers. É porque o anti-intelectualismo é a marca registrada do fascismo, que mais uma vez, nas palavras do Eco, é o culto da ação pela ação. Não é o anti-intelectualismo, mano. É anti-filha da puta sendo filho da puta e tendo 49 mil inscritos. Mas então, se os espartanos são a caricatura não intencional do ideal platônico de heterossexualidade, sabe quem é intencionalmente representado como gay, né? Quem é o grande vilão do filme mesmo? Let me guess. You must be Xerxes. Eu não preciso explicar que o homem gigante cheio de brincos, maquiagem, trejeitos e que passa a mão no nosso herói de forma sugestiva é entupido de codificação. Não é coding pra gay, eu acho, mano. É coding pra Deva. Não, ironicamente, é tipo... A pira é que, tipo, ele tenta seduzir o Leônidas pra ele perder a sua autoridade. Então ele tem que ser uma figura... Ele tem que ser uma figura devil, tá ligado? Uma figura diabólica. Uma figura que chama atenção, sabe? Não acho que seja gay, mano. Gay, né? E óbvio também que o verdadeiro Não, tu curte usar esse boneco no ironicamente. Pô, eu vou te banir, eu juro por Deus, mano. Eu tô sendo pago, brother. Eu fui pago. Quer dizer, eu preciso pagar a aposta. Xerxes não tinha nada a ver com isso. Esta representação apócrifa foi tirada de uma parte não especificada do cu do Frank Miller. Mas foi tirada com um propósito bem específico, pra deixar a mensagem clara. O herói é esse homão viril barbudo de pura heterossexualidade, Não, cara. e o vilão é esse protótipo de drag cujo estilo de vida é a própria cara da decadência e Não, cara. Caralho. Mano, os caras conseguem ver o pior em tudo, cara. É impressionante, mano. generação. O Frank Miller é um desgraçado que militou pra caralho na vida dele, mano. Ele milita muito. Ele milita demais. E os caras, tá ligado? Eles conseguem ver o pior de tudo, brother. O Xerxes, ele é dessa forma, como eu disse. É pra ele ser tentador, é pra ele ser lascivo. É pra ele ser uma figura diferente, tá ligado? Um cara que chama atenção. Um cara egocêntrico. Um cara... É isso, mano. É pra ele parecer meio diabólico, sabe? Mesmo. Isso E o design é bom, o design cumpre isso. Só que pra gente que não tem um neurônio a menos pra e não vê um subtexto impulsionar homofóbico. a outro dos elementos fundamentais do fascismo. Basicamente o Dio é viadão pra caralho. Tu vai falar que o Dio é... Que o Dio, seu vilão do mal, ele é a homofobia do Araki? Não, porra, o Araki é o rei gay. O Araki é o rei gay, porra. Ele é o maior é o rei dos gays. O filme enquadra o conflito dos espartanos contra os persas como um de povos livres contra a tirania imperialista. The world will know that free men stood against a tyrant, Aí, that few olha isso, o cara fala isso positivamente. stood against many. O que, ok, parece um sentimento positivo. Até porque pau no cu do imperialismo, certo? O sol nunca se põe no Império Britânico. Mas não é tão simples. Pra começar, o filme dá muita ênfase no fato que os persas eram escravocratas. Porque esse é um signo moderno bem óbvio Ou vazar da live. pra alguém ruim. You have many slaves, Xerxes, but few warriors. Run along and tell your Xerxes he faces free men here, not slaves. But from free Greek to free Greek, the word was spread. What should a free man do? And 10,000 Não, ele é muito burro. Ah, ele é muito burro, pô, ele é muito desonesto, cara. Pô, ele é muito desonesto, mano. Not slaves. but from free Greek to free Greek, Ele tá... Caralho, cara. the word was spread. What should a free Cara, a parada do você... Mano, a parada do você tem muito escravo, mas não tem nenhum guerreiro, é que o guerreiro, ele é impulsionado... É escrito a narrativa que o guerreiro é impulsionado pela vontade de servir essa nação que ele ama. Só que os escravos dos Xerxes só estão ali por obrigação. É óbvio. Não é desumanização do escravo. Não é tratar o escravo como inferior. Não é isso. É só falar de que os caras não estão lutando porque eles querem lutar, porque eles apoiam os Xerxes. Tipo, é óbvio. E essa parada do free man aí, do que um homem livre deveria fazer, é só novamente pra contribuir. Mano, ele não conseguiu entender o filme unidimensional, cara. Mano, 300 é um filme unidimensional. É um filme muito fácil de se entender, ele conseguiu distorcer. Cara, o que a... Caralho, o que a ideologia faz com uma pessoa, mano? And 10,000 Spartans, commanding 30,000
Mas sabe o que me incomoda nisso? Sabe quem mais tinha escravos? Os gregos. Isso é um fato muito bem sabido. Inclusive, a imensa maioria da população de Esparta era composta por escravos. Eles eram conhecidos como elotes. Eram ritualisticamente abusados, humilhados e assassinados pelos Mas não é esse o ponto do filme, cara. espartanos e constituíam a maior parte da população da Lacônia e da Messênia, território que foi conquistado por Esparta. Na vida real, tinham Você acabou. Mano, você não consegue se ater ao seu próprio roteiro, cara. Você falou que as inconsistências históricas são irrelevantes pro filme, porque isso não é o maior defeito. E agora você tá usando a inconsistência histórica como defeito. O filme, ele distorce a história porque ele quer fazer um filme fantasioso. Ele não quer fazer um filme acurado com a história, cara. Ele quer contar a história de um povo que estava sendo ameaçado de opressão por um império. Por império. É isso. É só isso. Que resistiu à opressão de um império. É essa a história. É essa. Não é pra você falar, tipo, será que os gregos eram isso? Será que os espartanos eram isso? Mano, ninguém sai do cinema, cara. Ninguém sai do cinema falando, nossa, é verdade. Os espartanos mataram todos os persas, só 300 mesmo. Foi isso aí que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Ninguém pensa isso, cara. 900 desses escravos Só eu. Eu saí do cinema pensando nisso. acompanhando os 300 espartanos. Esses são todos fatos bem importantes que o filme curiosamente omite, porque é exatamente o mesmo tipo de tirania que ele acusa os persas. De novo, o problema não é a licença histórica, é o propósito dessa licença. É claro, O propósito dessa licença é contar uma história anti-imperialista. Hollywood geralmente não é tão crítica quando retratando E novamente, eles não. Se fosse Grécia contra os persas, ok. Mas não, era Esparta contra os persas, tá ligado? Esparta é é tipo Taiwan, tá ligado? Era tipo Taiwan da China. É um bagulho isolado lá, tá ligado? Que faz e não faz, sabe? Parte. outros regimes imperialistas da história, como os romanos ou os próprios ingleses. Alexandre o Grande pode ser interpretado pelo Colin Farrell todo galã, ao invés do Rodrigo Santoro todo bizarro pintado de marrom. Mas esse marrom é meio que o ponto, né? Os persas não são brancos. Inclusive, Ah, não, meu Deus do céu. Ah, ele vai meter essa, pô. é hoje onde fica o Irã. Sabe, a República Pô, isso é sério, mano. Islâmica do Irã, no Oriente Médio, sanduichado entre o Iraque e o Afeganistão. Esse é um filme feito em pleno anos 2000, em um momento onde praticamente toda a cultura pop foi influenciada pelos eventos do 11 de setembro e Não, não, menos mal. Ele não tá falando. a guerra no Oriente Médio. Os paralelos com o Menos mal. Isso eu falei no começo da argumentação. O exército espartano não. O filme, ele exala um pouco os Estados Unidos, tá ligado? Exala, isso é verdade. É bem Estados Unidos. Mas eu espero que ele não fale que eles estão fazendo isso por racismo. Eu espero que ele fale que ele tá fazendo isso como propaganda meio que política da época. Porque indiretamente tá. O filme é bem Estados Unidos mesmo. pensamento islamofóbico atuais são inegáveis. E a relação Islamofóbico, falo. com Não é racismo, é só Frank Miller, islamofóbico. vulgo Os caras explodiram a torre dos caras, pô. Os caras jogaram um avião no coisa dos caras. E os Estados Unidos se defendeu. E declarou. Os islamofóbico mais famoso dos caras jogaram 2 aviões nos lugares dos caras. quadrinhos só piora a situação. O filme acaba perigosamente perto de uma propaganda pró-imperialismo americano, se apropriando de termos extremamente vagos como liberdade, da mesma forma hipócrita que os americanos usam desde sempre para se justificar e invadir Iraque e Afeganistão, entre outros. Eles invadiram pra pegar. O cara, né, mano? É claro, os persas da antiguidade são uma cultura muito diferente Na época, eles invadiram pra pegar o cara, né, mano? do que Explodiu a torre dos caras, né, velho? Eles invadiram Mano, eles invadiram pra pegar o cara que explodiu a torre dos caras, mano. é Porra, que. o Irã atual. Que Eles incrível. não eram muçulmanos, é claro. O Islã só seria fundado quase um milênio depois. Mas nós também não somos gregos, e saber literalmente qualquer coisa de outra cultura do Oriente Médio, além de eles são diferentes da gente, são minúcias que importam muito pouco. Aí você para joga a o campanha de código, fudeu. do Acabou. espectador ocidental médio.
Os espartanos, dentro do contexto do filme, não deixam de ser um análogo para o Ocidente. E por Ocidente eu digo especificamente homens brancos. E os persas, um análogo para o povo islâmico atual. Então o que está Meu Deus do céu. no Não, aí também não. subtexto de 300 Não é o povo ocidente, não, cara. é basicamente o filme sobre como o berço da cultura ocidental decide se levantar e mostrar para esses árabes bundões quem é que manda. E que nós podemos recuperar esse passado glorioso de nossos antepassados espartanos. Ele não entendeu, como eu disse, ele não entendeu um filme unidimensional, cara. Isso é insano pra mim. Isso é insano pra mim. Ele tá overfincando uma parada que é pra ser o mais raso possível. É só pra você se inspirar e sair falando, abaixo a ditadura. É isso. Inclusive, eu acho que saíram mais pessoas enviesadas pra esquerda do filme de 300 do que pra direita, mano. Porque é muito mais fácil você ser contra o fascismo quando você tá na esquerda. Porra, os persas são uma analogia fascista, imperialista. Mesmo que na real os espartanos não sejam antepassados da grande maioria de nós, isso não faz nenhum sentido. Mas o fascismo é algo que é sentido, não pensado. E essa retomada de um passado glorioso através de meios violentos e autoritários é algo que está no cerne do fascismo. Mesmo que esse tal passado seja extremamente vago e fictício. Em termos práticos, nós reconhecemos isso mais atualmente quando alguém fala sobre, sei lá, a vontade de tornar o seu país grande outra vez, ou então quando fala com nostalgia dos bons tempos da ditadura Não pode mais querer que seu país seja grande. militar. Mais um exemplo Não pode mais que seu país seja grande. com mais nuance disso é essa fetichização de povos como os gregos antigos, romanos e nórdicos. Isso faz parte frequente das fantasias de poder de grupos de nacionalistas brancos que fazem uma mistureba de todas essas culturas distintas e se projetam nelas. Ninguém gosta desses caras porque eles são escravagistas ou porque eles colocam... Não, tem gente que gosta, mas não é a maioria das pessoas. A galera gosta do Aquiles, porque o Aquiles é foda, ele luta, ele é pica, ele dá mortal. Porra, ele era um guerreiro foda. É por isso que a galera gosta do Aquiles. Não é porque ele, porra, ele matava negro ou sei lá, mano. Não é por isso, mano. A maioria das pessoas. A maioria das pessoas nem saca isso, mano. O filme nem trata sobre isso, mano. Obviamente não estou condenando todos os fãs de fantasia, épicos e Conan. A maioria eu sei que só quer jogar RPG de boa. Estou apontando como o meio pode e é apropriado por supremacistas brancos. Tá, então se... Peraí. Então, peraí. Tu sabe que não é isso, que não tem intenção disso, mas que pessoas doentes distorcem pra isso. E você tá fazendo todo esse vídeo por causa dessa minoria de pessoas. Tá bom. Não. Tá bom. Não é muito diferente Necessário o seu vídeo. daquele nerd reaça que se acha metaleiro e descendente Necessário o seu vídeo. de vikings, mesmo tendo nascido em Piracicaba. Cara foda. Perdi. Esse aí é um pouquinho mais sutil. Enquanto o racismo e a xenofobia de 300 são bem óbvios pra qualquer um prestando um mínimo de atenção, Não. eu acho que muitos podem assistir o filme e sair com a impressão que ele tem um olhar razoavelmente progressivo da mulher. Não que a grande maioria dos personagens não sejam homens, compreensivelmente, mas ainda assim, a Rainha Gorgo é interpretada pela Lina Headey, o que por si só já é um ponto positivo. Ela e o Leônidas parecem ter um relacionamento parceirão, mó legal. Ele pede a aprovação dela antes de mandar desse Esparta na galera. Sim, porque o filme trata que as mulheres em Esparta são muito bem tratadas, tá ligado? São tratadas como deusas. O filme dá pra ela toda uma subtrama inédita na HQ que termina com ela matando alguém, o que na linguagem desse filme significa validação. Tem várias falas sobre como as mulheres espartanas são fodas. Adivinha por que ela mata esse cara? Porque esse cara tá chantageando ela, transformando ela em prisioneira psicológica. E ela mata pra se libertar. Porque o filme é sobre liberdade. Porque a HQ é sobre liberdade. Não é sobre... Clearly, you don't know our women.
É até um fato histórico que as mulheres de lá tinham relativamente mais direitos que em outros lugares da antiguidade. E também eu não quero falar muito sobre a continuação, porque ela não importa muito aqui, mas... Nossa, a continuação parece ser muito ruim. Da Eva Green é sensacional lá e possivelmente a Nossa. melhor vilã da década. E ainda assim, tem um negócio meio pernicioso no jeito que o filme Eu nunca assisti esse outros 302. Parece ser ruim demais, eu nunca assisti isso. retrata a mulher, especialmente a rainha, que parece feminista superficialmente, mas tem muito daquela visão fascista da mulher branca ideal, que é importante porque é leal ao marido e carregadora dos seus filhos. Foi Mussolini quem disse que a guerra é para os homens o que a maternidade é para as mulheres. What makes this Cara, é isso, pô. Fascismo é isso pra ele, mano. Fascismo é isso pra ele. Pegar um monte de frase de efeito e tipo, fazer bingo. É tipo assim, é nível aquilo lá, tipo, Hitler bebia água. Você bebe água também? É tipo isso, tá ligado? she can speak among men? Because only Spartan women give birth to real men. What can we do? Sparta will need sons. E assim, a boa mulher fascista precisa ser protegida contra o inimigo, contra o outro. Entre essas, é por isso que a rainha é estuprada no filme pelo político que na verdade era um agente de Xerxes infiltrado. Isso porque o Snyder tem uma fixação muito Brother. estranha com estupro. Esse é outro discurso clássico da supremacia branca, que precisamos proteger nossas mulheres brancas dos bárbaros não brancos estupradores. Sparta will burn. Her men will die at arms, and her women and children will be slaves or worse. Brother, mas era isso, cara, ele subverteu, mano. É muito fácil você entender, cara. É muito fácil você entender, cara. É muito fácil você entender, cara. É muito fácil. Isso daqui é o exército de Xerxes, olha o tamanho deles. Olha, ele é muito grande. Isso daqui é Esparta. Se isso daqui entrar em contato com isso daqui, Esparta vai ser dominada. Tipo, é isso, mano. E o filme fala. E o filme basicamente fala, pô, vamos lutar contra isso. Pra poder garantir a nossa vida. É só isso, mano. Como que você consegue distorcer tanto, cara? Look what I got here. Hey, where are the white women at? Então, toda a aparente força e independência da rainha Gorgo são apenas decorativas. Um pseudo-feminismo pop pra disfarçar que ela está lá como um reforço da sociedade fascista patriarcal que o filme defende. Espírito antidemocrático. Aliás, essa subtrama toda da rainha me lembrou de outra coisa. Sabe o que mais? O filme também não é muito chegado? Democracia! Porque o filme... Porque não era uma democracia em Esparta, cara. Tecnicamente, os espartanos não eram uma democracia, Tecnicamente. mesmo que a Grécia Antiga seja a gênese do sistema, mas o Leônidas tem seus poderes políticos limitados tanto pelos Éforos quanto pelo Conselho, que o filme forma um paralelo deliberado com uma espécie de parlamento e a nossa separação de poderes moderna. E essa galera toda são vilões no filme. É a burocracia e a Eles foram corrompidos, cara. descentralização É um segundo plot, não tão principal. Cara, é assim, tipo... A mulher do Leônidas, ela precisava de um arco, porque ela é um personagem importante. Porque o filme dá importância a ela, porque as mulheres em Esparta eram importantes. O subplot dela é ela livrar Esparta de um possível controle de pessoas que não seguem a ideologia de liberdade de Esparta. Que são que é o cara que é o cara que estupra ela e o parlamento. Este parlamento, por sua vez, se fosse eleito, eles iriam aceitar Xerxes, que iria contra o que Esparta acredita de liberdade deles. Ou seja, o plot ainda é sobre liberdade e democracia, teoricamente, é sobre liberdade. Então não é antidemocrático, porque não era uma democracia esse parlamento. de poder Seu animal. que impedem que o Leônidas leve todo o seu exército O Lula comprando todo mundo com a porra do mensalão não é uma democracia.
exército para enfrentar os persas. O que é inaceitável, é claro, afinal, para o urfascismo, o desacordo é traição. O personagem que encarna isso é Theron, o político espartano corrupto e comprado pelos persas, que é o mesmo que chantageia a rainha a transar com ele por falsas promessas de apoio político só para traí-la no final. O filme constantemente aponta o dedo para essa vaga noção de corrupção como justificativa para os heróis burlarem as decisões do conselho e do resto do governo. No fim, Ele tá pegando o bagulho que... Mano, olha só. Olha como que é simples. Ele acabou de falar, tipo, o Snyder... O Snyder não, o Frank Miller, porque é fiel, né? O Frank Miller, ele precisava de um motivo, tá ligado? De um motivo pro Leônidas... Pro Leônidas... Pra Esparta, tá ligado? Tá em caos e tá com um domínio interno. Aí eles criaram os caras ser corruptos. É só isso. É raso desse jeito. Porque não tem subtexto de... Não tem subtexto de coisa de antidemocracia. essa treta toda é resolvida quando a rainha Gorgo simplesmente saca uma espada e mata Theron em plena câmara, expondo sua corrupção para que todos possam então seguir o verdadeiro líder macho alfa que centraliza o poder, que é o seu marido e que nós merecemos. Tem muita coisa pra extrair. Pois é, pô, tralhas do John, desista. Tralhas do John, desista. Não é que você tem uma opinião ruim, você tem uma opinião preocupante. E nada muito bom. Basta dizer que se isso estiver te provocando certos flashbacks, eu sei. Também é interessante relembrar que essa subtrama inteira é uma adição completamente nova do filme, então nem dá pra jogar a culpa no Frank Miller dessa vez. Isso daí é totalmente com vocês, Zaquinha. Capacitismo e eugenia. Já falamos Bum. que o filme deixa de fora toda a prática escravocrata dos espartanos, porque zero chances do público atual torcer pra personagens que escravizam outros, né? Mas sabe uma coisa que bizarramente o filme não deixa de fora? Literalmente a primeira coisa que nós vemos... When the boy was born, like all Spartans, he was inspected. If he'd been small or puny, or sickly or misshapen, Mas não era assim na vida real também? he would have been discarded. Então, o bom e velho hábito de matar bebês que eles não julgam dignos de viver é historicamente correto. É só que o filme retrata isso como uma coisa boa. Tipo... Não trata. É duro, mas é necessário para a formação de uma sociedade tão fodástica quanto os espartanos. Mas não trata. Hoje em dia, nós entendemos Ele não... bem o que Não é porque tem o filtro Snyder... Não, mas aí eu nem culpo ele, tá ligado? O, entre aspas, filtro Snyder, ele deixa, deixa coisas épicas que não deveriam ser épicas, tá ligado? Ele dá a entender que tá se vangloriando. É o filtro Snyder, entre aspas. O Watchmen é assim pra caralho, tá ligado? Mas se você vê o texto, não é isso. é essa prática. É eugenia. E em tempos modernos, isso levou a algumas das maiores atrocidades da história. E eu acho que isso meio que resume o filme. Zack Snyder é confrontado com informação. Tá tratando fato, não tá tratando. Então, mas eu entendo que ele possa achar que tá endossando porque o filtro Snyder, tá ligado? Que os espartanos pegavam bebês que eles consideravam imperfeitos e jogavam eles de penhascos, e a sua reação é... Que foda! Awesome! Mas ninguém faz isso, cara. E puta que me Para de bater no espantalho, brother. pariu, Sua vida é bater no espantalho. Snyder, é sério Sua vida é discutir com um inimigo imaginário. isso? E não termina por aí. O filme faz questão de reforçar essa atitude, em especial com o personagem do Eufialtes. Ele é supostamente uma figura histórica, de acordo com Heródoto, um traidor do exército grego que leva os persas por um caminho escondido pelas Termópilas, os ajudando assim a derrotar os homens de Leônidas. O que é uma completa invenção da HQ e filme é o fato que ele é extremamente deformado, um espartano que deveria ter sido descartado quando nasceu, mas foi poupado pelos seus pais e anos depois... Mas não é pra você... Cara, eu posso estar errado aqui, né? Normalmente, porque o traje do John é muito mais triste que eu. Mas não, ele não tem que ser tão deformado assim pra ele ser desumanizado e você sentir pena dele. Porque ele tenta fazer o que é certo e ele é menosprezado, porque, né? A Esparta era assim. Ele não tem que ser desumanizado desse jeito pra você sentir pena.
Novamente, o filme é raso, tá ligado? Não é pra você pensar muito. Ele é recusado Ele só faz as coisas mais óbvias possíveis. E é isso. Se você pensar muito, você erra. O filme é assim, o filme é tão raso que se você pensar muito, você erra. da oportunidade de se juntar ao exército de Leônidas e aproveitar da glória que todo espartano é ensinado que é a coisa mais importante da vida. E isso, ao fim, é o que leva a sua falha de caráter fatal, decidindo trair os espartanos pela tentação de Xerxes ao ser oferecido tudo que ele nunca teve. Eufíaltes é uma caricatura grotesca do que uma pessoa imperfeita seria. Um ser monstruoso que deveria ter sido morto no berço antes de poder trazer a desgraça. Da Não, cara. mesma forma, Não, cara, ele tenta fazer o que é certo. Se o Frank Miller botasse ele como traidor desde o começo, aí eu acho que seria. Você poderia ter um pouquinho de razão. Mas não, ele tenta fazer o que é certo, tá ligado? Então, tipo, ele não é culpado. Inclusive, você dá razão pra ele, tá ligado? Porque, porra, o cara tentou fazer o que é certo, foi menosprezado e aí, porra. E aí ele se fudeu. Aí ele fudeu os caras. os persas são constantemente retratados como grotescos, deformados e degenerados. Em contraponto com os espartanos, que são todos ideais de figuras masculinas perfeitas, cheios de whey. A ideia que o filme passa é que a derrota dos espartanos vem não pela burrice estratégica míope e hipermasculinizada do Leônidas, mas pela fraqueza do espartano deformado que teria sido melhor se fosse descartado ao nascer. Não. E puta merda, filme, isso são umas paradas nazistas pesadíssimas que você tá bostejando. Tipo, caralho, amigo. Não. Caralho, bro. Ok, então tem um argumento que eu acho que pessoas totalmente normais É literalmente, o fascismo pra esses caras virou isso, mano. Virou pegar frases de efeito de pensadores que acham que entendem de fascismo e ficar fazendo bingo, tá ligado? Tipo, aqui ó. O fascista sempre quer morrer como um herói. Ah, o Batman fascista. O Superman é um fascista. É um bingo, pô. que É um bingo. não são fascistas abertos ou enrustidos podem fazer em defesa do filme. Desde o começo, a narrativa é enquadrada como uma história contada por Dílios, o único sobrevivente entre os 300, logo antes da Batalha de Plateia, que poria um fim na invasão dos persas. Então a trama do filme é narrada especificamente pelo ponto de vista dos espartanos, com valores espartanos e sob o contexto de uma propaganda de guerra pró-espartana para incentivar a moral do povo grego contra os persas. O que na verdade é mais ou menos o que aconteceu na vida real. Foi como a Batalha das Termópilas se tornou tão icônica no ocidente. Tem até algumas anedotas no filme aludindo a isso, onde o narrador confunde coisas que não fazem parte da sua cultura, como pólvora com magia e rinocerontes e elefantes com monstros. É um artifício É meio bizarro, né? narrativo esperto e serve para justificar os exageros e abstrações do filme. Mas isso não vai tão longe ao ponto de recontextualizar nada. Por que nesse caso você não overfinca também pra falar bem do filme? Por que você só overfinca quando é pra falar mal? E pra falar que é fascismo? Tematicamente no filme. Porque quando é claramente uma propaganda, tipo, quando você vê esse subtexto de propaganda espartana, Por que você não overfinca e trata como se todo o filme fosse desse jeito? Também. Não tem nada no seu texto, seja nos diálogos ou mise-en-scène, que contradiga essa perspectiva dos espartanos, que mostre que a visão da obra não é a mesma dos seus personagens, que os persas não são a encarnação do demo e os espartanos, na verdade, são uma sociedade cruel, ao invés dos valorosos guerreiros mais perocudos da história. Não é como Tropas Estelares. Mas, caralho, o filme não quer fazer uma retratação histórica curada, o filme só quer fazer o povo pequeno contra o povo grande. É isso, mano. E os persas são o povo que quer acabar com a cultura dos caras, então eles são do mal, então eles são grotescos. E os espartanos são o cara que estão lutando contra a cultura do mal, então eles são do bem e são fodas. É só isso, cara. É só isso, mano. A mensagem do filme é só isso, mano. Que é claramente satírico e uma crítica ao militarismo inerente. É a mesma coisa de falar, sei lá, mano. Nossa, Branca de Neve é uma história que é preconceituosa com velhas, porque a bruxa é uma velha do mal. Porra,
ao livro Caralho, bro. baseado, apresentando isso justamente através da sua mise-en-scène debochada. A verdade é que 300 está genuinamente apaixonado pela cultura doentia que ele apresenta. Mas eu só quero deixar uma coisa clara. Por mais que eu critique, eu não fiz esse ensaio como um insulto pessoal Ensaio. ao Zack Snyder ou à equipe do filme. Eu não duvido nada que ele só queria fazer um filme de ação muito awesome, muito fodão, e não se tocou da gravidade das ideias que ele estava passando. Já o Frank Miller... Tá, esse daí eu acredito que sabia muito bem o que estava escrevendo. Mas isso não muda o Intancável. fato que o filme Intancável. transmite ideias extremamente Como que pode? O bagulho é só muito... Cara, o filme é só muito raso. Ele é muito raso pra ele ser fascista. tóxicas. No mínimo, ele serve como uma lembrança da facilidade com que podemos nos indulgir com valores fascistas. Ou você pode falar que 300 não é sobre fascismo, é sobre pessoas corajosas que prevaleceram até o fim contra todas as probabilidades. E esse é um jeito bastante generoso e vago de condensar as coisas. Não, não é vago. O filme é esse. Você tá overthinkando um filme que é um blockbuster. É um blockbuster feito pra vender. Mas isso não passa de uma platitude. Dá pra... Mano, não ironicamente. Não ironicamente dá pra você... Se você quiser, você consegue fazer esse vídeo dele como Transformers. Você consegue fazer esse vídeo dele com Transformers. Você pode falar os mesmos argumentos que ele deu pra Transformers. Transformers é fascista também, teoricamente, então. Transformers também é fascista. O filme continua entupido de nacionalismo, xenofobia, militarismo, capacitismo, eugenia, etc. E esse é bem o tipo de narrativa que reais fascistas adoram. É só pensar em quantas formas ridículas eles podem se apropriar da história, projetando a si mesmos como os espartanos e os persas como... Tá, pô. É isso. É isso. Então, Berserk é fascista. Porque tem um monte de maluco que bota a foto do Grift. Porra, acabou. It's over. Coisa. It's over. Desde outros países até a ditadura gay e o marxismo cultural. Soa ridículo, mas essa galera é ridícula nesse nível mesmo. E estão sempre doidos por munição como essa. Um filme feio e cruel, onde os vilões são gays, grotescos, deformados e não brancos, e nossos heróis corajosamente vão se sacrificar para impedir o genocídio branco. Especialmente na época É isso, é sobre isso, tá? É sobre isso daí que é 300. em que vivemos, não existem Vou deixar pra fazer arte. valores mais irresponsáveis que se pode transmitir. Então eu não acho que eu possa gostar de 300 do jeito que eu gostava. Nem mesmo como um filme de ação exagerado e bem montado, eu não consigo mais desver a feiura do seu texto. Eu não sou do tipo de deixar de gostar de um filme só porque ele apresenta elementos #problemáticos, mas esse aí ultrapassa de todos os limites de formas muito específicas. Ao ponto que relevar isso me parece negligente. Pode parecer exagerado. Você notou? Vocês notaram o que ele fez aqui? Ele viu o outro lado, ele reconheceu que existe a outra perspectiva, que é só um filme sobre um povo oprimido lutando contra um povo opressor. Ele disse que isso é vago e cagou. Cagou pra essa outra visão. Ele só deu a visão dele, é isso. Pro que é essencialmente um filme idiota sobre caras lutando de sunguinha, mas eu encerro aqui tal qual Humberto Eco. Devemos ficar atentos para que o sentido dessas palavras não seja esquecido de novo. O urfascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Seria muito... Esses são os caras que reclamam do Wagner, falando da lacração, tá? Esses daí são os caras que reclamam do Wagner lutando contra a lacração lá. É os mesmos caras. Eles também estão nesse inimigo gigante aí que não existe. muito confortável para nós se alguém surgisse na boca de cena do mundo para dizer: quero reabrir Auschwitz, quero que os camisas negras desfilem outra vez pelas praças italianas. Ai de mim, a vida não é tão fácil assim. O urfascismo pode voltar sob as vestes mais inocentes. Nosso dever é desmascará-lo e apontar o indicador Ai, meu Deus do céu, essa frase acabou com uma geração de pessoas. para cada uma Essa frase acabou com uma geração de pessoas. de suas novas formas, a cada dia, em cada lugar do mundo. Então, 300, eu acho que é melhor que eu e você nós sigamos por nossos caminhos separados. Você foi uma parte importante da minha adolescência, não me leve a mal, mas nosso relacionamento acabou. Acabou de vez. Por favor, não me procure, não tente me ligar. E isso aqui
Isso aqui é pra você, ó. Pressão. Coisa triste, mano. Coisa triste. Que coisa triste, mano. Cara, na moral, eu nunca vi o Xerxes como gay, juro, mano. Pra mim ele era mais fodão, rei, deus do caralho. Não sei se eu tenho problema por não ter percebido só isso. Pô, olha que dó, mano. O cara botou o problema nele mesmo, mano. Ele colocou o problema nele, mano. Não é você o problema, cara. Não é você o problema, cara. Não é você o problema, cara. Como você conseguiu deixar a Eva Green segurando uma cabeça decepada? Crianças, 3 anos não é nada. Os espartaneses é uma verdadeira obra. Tadinho do cara. Toma dinheiro, toma. Ah, dinheirinho, dinheirinho. Toma dinheiro, toma. Ah, dinheiro é bom demais. Não, depois disso a gente precisa ver o corte do Igor de novo, né? O clipe do Igor. Calma aí. A gente precisa. A gente precisa ver de novo. Recado para o tralhas do John. John Tralles, se você tiver. John Tralles, de verdade, cara, desiste. Desista. Se você chegou aqui, se você chegou aqui agora, nesse vídeo, ou cliparam pra você, cara. Desista. Desiste, mano. Não continua o canal. Não continua. De verdade, isso vai chegar pra você de alguma forma. De alguma forma negativa. Acho que isso vai. vai terminar pra você. Não tô nem falando dessa mensagem chegar pra ele. Tô falando de. Desista. Isso que ele está fazendo vai chegar negativamente pra ele em algum momento, sabe? Não desiste, cara. Isso aqui vai estourar no seu colo em algum momento. Desiste. Não é a primeira vez. Isso aqui de verdade. Não tô nem zoando. E você tem uma opinião ruim. Ricardo Rente. Você tem uma opinião acima de ruim. Tem a opinião preocupante. Preocupante. Toma. Eu já vi isso acontecendo com o Jurandir Filho e com o Ricardo Rente. Isso vai. John Tralles, se você tiver. Era o vídeo de Death Note, Alexandre. Meu Deus do céu. Oh, esse cara é bizarro. Caralho. Desista. Desista. A medida é que o diretor do filme e o autor do quadrinho podiam vir falar como foi todo o processo de direção da obra documentado e essa gente ainda brindaria e negaria. Sim, eles falariam... Não, eles falariam que a obra foi fascista sem intenção, tá ligado? Eles falariam literalmente isso. Ah, então você foi fascista sem intenção.